Amém, amados. Que a graça do nosso Deus, através da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Amém. Eu queria lembrar que a vez passada, quando eu tive a oportunidade de conversar, de falar um pouco da palavra de Deus com vocês, eu me referi aos fariseus e retratei um pouco da igreja de hoje com o farisaísmo. E hoje, a vez é dos saduceus. Quem eram esses caras? Quem eram os saduceus? Muita gente diz, mas isso é antigo, isso lá no tempo dos judeus, lá isso aí não é aqui. Mas quando eu vejo lá nas igrejas, nas outras igrejas, e mesmo aqui, eu vejo muitos fariseus. E também vejo muitos saduceus. Porque nós conseguimos claramente jogar pedra a esses judeus, a esses fariseus, raça de víboras. Nós gostamos de ler esse texto lá na Bíblia. Esses são raça de víboras mesmo. Eles são aqueles que mataram Jesus mesmo. Esses caras, esses mereciam ir para o inferno. A gente gosta de falar isso. Mas essa raça de víboras, essa frase, esse título, também é para nós. Também é para nós. Por quê? Porque nós lembramos lá dos fariseus. Os fariseus eram aqueles que eram separados para estudar a palavra de Deus. Eles eram zelosos. Eles estudavam com zelo a palavra de Deus. Só que, como eles gostavam de estudar, eles praticamente se achavam donos da verdade. Somente eles que sabem, os outros não. Tem ou não tem cristãos assim? Alguém conhece uma pessoa assim, como esse? Então eles eram tipo fariseus. Então era assim. Eles achavam que eles sabiam de tudo e ninguém tem a razão mais do que eles. E eles eram zelosos, ninguém queria que contradigam a palavra de Deus. Mas uma coisa, uma peculiaridade dos fariseus, também eles gostavam de reconhecer de que não só aquilo que está escrito é a palavra de Deus. Deus também fala através de profecias. Eis que te digo, era dos fariseus, meu irmão. Esse eis que te digo, que hoje eles falam, é dos fariseus, ele não está escrito na palavra, mas Deus me disse, eu tive experiência com Deus. Fariseu era assim. Fariseu era um desses, por isso que os fariseus eram zelosos quando alguém aparecia e dizia, eu sou o Cristo, eu sou enviado de Deus. Aí por isso que eles falavam, não, para aí, vamos pesquisar esse cara aí, se realmente é enviado de Deus. O que ele faz? O que ele fala? De onde que ele é? De onde que ele vem? Qual que é a sua estirpe? Por isso que eles falavam isso, por isso que eles iam atrás de Jesus, por isso que iam atrás das pessoas que se diziam que são enviados, que são ungidos. Mas por outro lado, os saduceus, eles acreditavam que só aquilo que está escrito é a palavra de Deus. E não tem mais. E Deus não pode falar através de experiências. Eles eram tão zelosos, mas concentrados na sua crença, de que eles acreditavam que isso aqui é santo. Ele não pode cair no chão, porque isso é a palavra de Deus. É de um Deus que Ele deixou para nós e Ele foi embora. Isso que eles acreditavam. Agora nós temos que viver de uma maneira legal, de uma maneira melhor possível, porque eles também não acreditavam na ressurreição.
Eles acreditavam eles acreditavam só em dois, eles acreditavam em corpo e alma. Eles não acreditavam em espírito. E eles diziam assim, quando a vida é desde que nasce até que morre, e quando morre o corpo, a alma também morre. Não tem esse negócio de inferno, nem tem esse negócio de céu, não. Eles acreditavam nisso. Eles também não acreditavam em anjos e demônios. Esse negócio de anjos e demônios não existe, não. E quando alguém aparecia que é enviado de Deus, eles iam atrás, mas eles iam simplesmente por brincadeira. Uma vez, quando Jesus ele estava ensinando, eles foram lá, Jesus. Eles não acreditavam na vida eterna, eles não acreditavam no céu. E eles falaram assim, Jesus, sabe o que é? Sabe, aquela mulher morreu. Não, aquela mulher, o marido daquela mulher morreu. Depois, no costume do judaica, é que o irmão daquele que morreu, tome a mulher. E depois, aí também ele morreu. E aí o outro o menor dos irmãos, ele tomou outra vez a mulher. Também morreu. E assim foi consecutivamente morrendo. E lá no céu, onde você diz que existe, seguramente eles falavam assim, né? Porque eles não acreditavam no céu. Não acreditavam no inferno. E ele diz, lá no céu, quando vai ter essa ressurreição, vai ser mulher de quem? E aí Jesus diz, lá, vocês não sabem, que lá não vai ser como aqui. Lá não vai ter esse negócio de feminino e masculino. Lá não vai ter casamento. Né? E Jesus sempre dava uma resposta assim desse tipo para essas pessoas. Eles não criticavam, Jesus nunca criticou aí nesse momento. Lógico que quando repetidas vezes Jesus falava e cansava, e os caras não obedeciam, ele dava uma dura. Isso que acontece aqui também. E eu quero compartilhar com vocês lá no no Evangelho de Lucas, uma passagem que eu acredito que se trata de um dos saduceus. A Bíblia não diz que ele é saduceu, mas ele tem fortes traços de ele ser um saduceu. E eu vou falar por quê. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Justamente eu escolhi o número difícil de falar. Isso aí. Escutem, ouçam o pastor. Ouçam a voz do seu pastor, ovelhas. Amém? Ele diz assim: certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E replicou o jovem: tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isto, exortou-lhe Jesus: contudo, ainda há algo que te falta. Vende tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir estas orientações, o jovem entristeceu-se muito, porque era riquíssimo. Jesus, observando o semblante abatido daquele jovem, exclamou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. Até aí.
Quem acha que prega que Jesus era rico e que os apóstolos também eram ricos, eu acho que eles têm que se converter e têm que voltar a estudar a palavra de Deus. Porque uma das coisas que ele fala é uma verdade contundente nessa frase, onde ele exclama com pesar, com tristeza, ao respeito daquele homem, daquele jovem, o jovem rico. O que me faz acreditar que esse jovem, que não temos um nome, ele era um saduceu? Como já tínhamos dito que os saduceus eram zelosos com a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Isso aqui, você não pode usar de uma maneira distraída. Isso é santo. Isso aqui você tem que ter reverência. É santo, é palavra de Deus. Então, como eles acreditavam que Deus é um Deus que veio a colocar ordem aqui e ele colocou e foi-se embora, eles acreditavam que esse Deus é bom e nós, os seres humanos, não somos, nem chegamos a ser bons. Os saduceus acreditavam nisso. Não todos os judeus acreditavam que Deus é bom, e por isso que Jesus Cristo disse aqui, ele disse assim: por que me chamas de bom? Não é que todos acreditavam, não, porque, por exemplo, os fariseus não acreditavam que só Deus é bom. Eles diziam: Deus é bom, eu também. Deus é bom, eu também, pois sou bom. Eles se davam títulos sobre isso, sobre a bondade. Eles não davam essa exclusividade para Deus, mas os saduceus sim. Por isso que eu acredito que quando Jesus questiona o jovem rico: por que me chamas de bom? Porque sabia que esse cara assegurava que só Deus é bom. E aí Jesus disse assim: que bom só tem um, é Deus. Ou seja, você está dizendo que eu sou Deus? Isso é que ele estava querendo dizer. Isso é que ele... por que me chamas de bom? Você está chamando-me de bom porque você acha que eu sou Deus? Né? Você está querendo dizer que eu sou Deus? Aí ele já ficou um pouco diferente. Já quebrou o jovem. E ainda ele diz assim: conhece os mandamentos? O jovem rico, ele era orgulhoso ainda. Ele disse: eu conheço tudo, de tapa a tapa. Eu conheço a palavra de tapa a tapa, Gênesis, Apocalipse. Isso aí é comigo mesmo, deixa comigo que eu faço, que eu falo. Eu não preciso desses negócios, não, eu já sei. Eu não preciso de escola bíblica, não, eu já sei, eu conheço. Eu não preciso de ir nos cultos, não, porque eu já sei, manjo tudo bem, direitinho isso aí. Isso que o jovem rico falou. Eu conheço desde a adolescência, eu tenho observado isso, eu sei. Mas uma das coisas que Jesus sabe é que o ser humano é ser humano. E ser humano não consegue cumprir toda a lei. Agora, se eu acreditar, se eu viajar e acreditar que esse cara cumpria todos os mandamentos, esse cara era ótimo, era o único, nunca respondeu a mãe e o pai. Não sei se é demais. Nunca falou mal do pai e mãe, honrar pai e mãe, meu.
Ele diz assim, conhece os mandamentos, e não simplesmente são aqueles que Jesus Cristo cita aqui. Quando ele se refere aos mandamentos, ele diz, amarás a Deus sobre todas as coisas. Mas ele era o quê? Ele era rico. Ele colocou antes de Deus já a riqueza. Com isso, praticamente, ele estava assim, não, isso aí é comigo mesmo. E Jesus Cristo fala assim, no livro de Marcos ele diz assim, Jesus Cristo o amou. Mas esse amor não é por isso, nossa, esse cara é bom demais. Parabéns. Não é esse negócio de amor, não. Jesus Cristo diz, amou, sentiu, coitado. Não sabe o que diz. Ou vocês não acham que era amor quando Jesus Cristo, quando ele estava sendo crucificado, ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É uma mostra de amor, e Jesus Cristo isso estava fazendo com o jovem rico. Coitado, não sabe aquilo que ele fala. E Jesus Cristo ainda implica com ele, e ele diz assim, tudo bem, se você diz que cumpres todos os mandamentos, então há uma coisa que te falta. Se você diz que tem obedecido, então vende todas as tuas coisas e dá aos pobres. Lá no livro, no Evangelho de Mateus, ele diz, Jesus Cristo, ainda de mencionar esses mandamentos aqui, ele fala, ama o teu próximo, como a ti mesmo também. Aí Jesus Cristo diria assim, se você diz que ama o teu próximo como a ti mesmo, então vai e vende tudo aquilo que você tem e dá a esse cara que você diz que ama tanto. Aí ele diz, tudo? Tudo? Tudo. E ele ficou triste, diz a palavra de Deus. Abaixou a cabeça, porque era muito. E foi-se embora. Abaixou a cabeça e ficou triste. Uma das peculiaridades dos saduceus também é que eles eram muito ricos. Eles lá no Sinédrio, lá no lugar, no governo dos judeus, onde tinha os governantes judaicos, lá no Sinédrio, a minoria eram os saduceus, a maioria eram os fariseus. Mas essa minoria tinha poder, porque eles tinham money, tinha dinheiro. Eles comandavam, eles mandavam. Mas muitas vezes eles se deixavam convencer com os fariseus. Por quê? Porque os fariseus eram mais do lado do povo. Agora, esses saduceus aqui, eles não queriam se juntar com o povo, não. Eles eram aristócratas. Por isso que a Bíblia diz nos 3 evangelhos, lá no Mateus, Marcos e Lucas, ele fala assim, era um líder judeu, era uma pessoa importante, era um jovem muito rico. Né? Porque esse cara não se juntava com o povo, não. Ele tinha todos os seus bens, ele esbancava. Por isso que eu acredito que ele era saduceu também. Então, ele começa a fazer isso. Tudo bem, eu faço isso, eu amo o meu próximo, praticamente eu faço tudo aquilo que você mandou aqui. E Jesus Cristo diz, se você ama tanto, então vai e vende todas as tuas coisas e dá aos pobres. Aí ele diz que agora não posso. Não dá. Aí Jesus Cristo diz, dificilmente entrará no reino dos céus.
aquele que possui muitas riquezas. Dificilmente. Por quê? Porque as riquezas, meus amados, as riquezas praticamente enganam o coração. Não é porque Deus não gosta de ricos. Deus fala que vocês sejam ricos. Quer ver? Paulo, quando ele escreve a Timóteo, no capítulo 6, versículo 17, ele diz assim: manda aos ricos, deste mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua confiança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para a nossa satisfação. Que pratiquem o bem. E aí ele disse: e eles que sejam ricos, mas em boas obras, não em dinheiro, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para partilhar. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Uma das coisas que Jesus Cristo ele fala quando vê o jovem rico ir embora, ele diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo olho de uma agulha a que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Desculpe, a palavra de Deus diz no reino de Deus. É difícil. Muita gente, teólogos, eles acreditam que esse olho de agulha era uma porta baixinha, que o camelo não conseguia passar, porque camelo só ajoelhado que passaria, e camelo não se ajoelha, ou seja, se ajoelha, fica, e não traspassa. E isso aí eles falam que o olho de agulha era uma porta. E tem outra versão, outro grupo de teólogos, eles acreditam que é uma fissura na parede, que é onde os caras que atiravam na flecha, eles ficavam no buraco, eles atiravam por esse buraco. Esse era olho, chamado de olho de agulha. Né? Qualquer um dos dois, você faça a ideia de um olho de agulha mesmo, da agulha que você conhece. É difícil que um rico participe do reino de Deus. Uma das coisas que a gente tem que saber é o reino de Deus não é lá na glória. O reino de Deus é aqui, se vive aqui. O reino de Deus está conosco hoje. O reino de Deus quer dizer, Ele o rei, eu sou servo. Ele é o rei, Ele manda e eu obedeço. Que Ele cresça e eu diminua. Isso é o reino de Deus. Ele que manda, Ele que decide, eu vou obedecer. Ele que reina na minha vida, eu não vou tomar decisões, Ele que decide por mim. Esse é o reino de Deus. Reino do céu é lá na glória, quando a gente vai ser arrebatado. E para você entrar no reino do céu, você tem que primeiro viver o reino de Deus aqui na terra. Por isso que Jesus Cristo diz, dificilmente um rico vai entrar no reino de Deus. Por quê? Porque ele está muito preocupado nas suas riquezas. Porque ele só se preocupa nisso. Sabe qual que é a palavra de um rico? A frase preferida de um rico? Só mais um pouco.
só mais um pouco. Não, até quando você vai trabalhar? Não, só mais um pouco. Mas até quanto mais você quer ter? Só mais um pouco. Mas já tem suficiente? Não, só mais um pouco. Não, já chega, já tem 2 casas, 3 casas, tem carro. Não, mas só mais um pouco. E eles não conseguem confiar em Deus. Lembram aquilo que nós cantamos, o último cântico que a gente cantou? Confio em Ti. Só que o rico não confia, não consegue confiar em Deus. Mas ele consegue confiar em um pedaço de papel. Ele disse, não, eu tenho que guardar esse aqui para amanhã, porque amanhã vai faltar pão. Esse aqui eu tenho que guardar para mais tarde, porque senão eu vou comer o quê mais tarde? Mais tarde eu vou sentir fome, eu tenho que... Ele confia nesse pedaço de papel e esquece que tem um Deus poderoso que vai suprir. Uma das coisas que eu experimentei e eu experimento é que não é que o homem morre de fome. Pelo menos eu não vi algum discípulo de Jesus morrer de fome. Ou ele morreu porque ele faltou, ou ele tentou jejuar como Jesus 40 dias, 40 noites, ele morreu. Eu não vejo isso aí na Bíblia. A gente morre porque a gente não consegue confiar em Deus. A nossa alma primeiro morre e a gente vai em busca de outras coisas. Se você pensa que você está vivo e ainda está confiando num pedaço de papel, você está morto. A sua alma morreu. E isso é muito triste. Por isso que eu falo que quando eu vejo nas igrejas, eu vejo saduceus. Eu vejo mesmo. Mas essas pessoas, esse tipo de gente, eles gritam, raça de víboras. Mas eles não se enxergam que essa raça de víboras também é para ele. É para ele que não consegue confiar em Deus. Para ele que só confia num pedaço de papel com valor. Eu não sei se os caras da prosperidade, aqueles que pregam o dinheiro, não sei se eles leram o que os profetas escreveram acerca dos ricos. E uma coisa que eu queria falar sobre isso aqui. Quando Paulo, ele escreve para Timóteo, sobre os ricos, lá na frente, lá no versículo 9, ele diz: os que pretendem ficar ricos caem em tentação, são pegos pela ambição tola e dolorosa, que os lança na ruína e na destruição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E no versículo 11 diz: mas você fuja disso. Mas você fuja daí. Você não fique como eles. Você não confie no papel. Confie em Deus. Mas Paulo não diz assim: se você não consegue vencer, vai, se junta com ele e fica rico também. Paulo não diz isso. Paulo diz: não, fuja deles. Não seja assim como ele. Confie em Deus. Se você não consegue confiar em Deus, vai e ora. Pergunta para Deus: por que eu não consigo confiar em Deus? Porque quando me falta um prato de comida, eu começo a chorar e começo a me desesperar. Ora! Sabe uma coisa, eu estava lendo uma revista,
E aí, uma frase que me fez chorar é que Deus fala só com aqueles que têm interesse em ouvi-lo. Muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus. Muitas vezes a gente não quer ouvir a voz de Deus. A gente ouve mais a voz das nossas necessidades, a voz da nossa fome, a voz do nosso orgulho. É fácil ouvir isso, mas nós esquecemos de ouvir a voz de Deus. Ontem na oração eu estava falando isso. Quando nós oramos, Senhor, eu preciso aquilo, preciso disso, preciso de ir, amém. Eu não quero ouvir aquilo que Deus quer me dizer. Eu quero que Ele me ouça. Eu quero que Ele haja. Eu quero que Ele opere naquilo que eu preciso. Mas eu não quero ouvir, não. Amém. Chega, acabou. E eu imagino Deus com um... Tá bom. Tá bom. E muitas vezes a gente faz isso. E a gente não consegue ouvir a Deus. E não quer ouvir a Deus. Muitas vezes a gente só ouve aquilo que nós precisamos. Só ouve as nossas dívidas nos chamando. Só ouve as nossas necessidades, as nossas ambições. Só ouve isso. O nosso orgulho. Eu tenho que ser melhor do que ele. Porque eu vou ser pior. Eu tenho que usar melhor camisa do que você, não. Porque eu vou usar uma simplesinha quando vocês usam uma de marca. Orgulho. Eles querem aparentar. E muitas vezes é mais fácil ouvir essas vozes do que ouvir a voz de Deus. Agora sim, aquilo que foi falado lá pelos profetas. Porque eu falo por quê? Da prosperidade. A maioria daqueles que falam da prosperidade, eles, se vocês percebem, eles só se baseiam nos textos do Antigo Testamento. O que primeiro eles querem fazer, eles querem judaizar as pessoas. Depois eles te seguram. Esse negócio de voto, você tem que fazer voto e tem que fazer aquilo, é para os judeus. Eles esquecem de ler lá esqueci o livro. Depois tudo bem, mas eles esquecem de ler quando Deus não obriga o voto. Quando Ele diz que se você não consegue cumprir, é melhor não fazer. Não faça, é melhor não fazer. Eclesiastes, eu lembrei. Entendeu? Então, os judaizantes, eles praticamente pegam os textos no Antigo Testamento, eles colocam em você. Mas eu não sei se eles, por acaso, eles tropeçaram com esse texto aqui em Ezequiel. Quando Ezequiel vê o fim de todas as coisas. Quando Ezequiel, em visões, vê que tudo está acabando. E aí ele disse sobre os ricos: eles jogarão sua prata no meio das ruas. Seu ouro será, Ezequiel 7,19. Seu ouro será como algo impuro. No dia da ira do Senhor, sua prata e seu ouro não serão suficientes para salvá-los. Essas coisas não satisfarão a fome deles. Não encherão o seu estômago, porque foram essas coisas que os levaram a pecar. Eles não vão ser saciados com isso. Porque foram isso que levaram a
essa pessoa cair. Foram essas coisas que levaram. Por isso que eu falo que a palavra que o rico gosta de falar é só mais um pouco. Que até mais só mais um pouquinho. Então, isso é que a gente tem que entender. Uma das coisas é, eu não quero ficar com um monte de coisas lá, achando que eu posso comprar a vida eterna com dinheiro, tendo posse, e estar me esforçando por encontrar aquilo que muita gente não tem. Muita gente não tem, meu irmão. Muita gente mora debaixo de uma ponte. E por que eu não posso me conformar, morar com aluguel? Agradecer, ser grato a Deus. Obrigado, Senhor, porque você me livrou de morar debaixo de uma ponte. Pelo menos eu pago aluguel, eu tenho uma casa onde eu possa descansar. Obrigado, Senhor, por ter me dado esse pouco de arroz com ovo. Obrigado por não ter me deixado sem comer. Muita gente não tem aquilo que você procura. Muitas vezes a gente é egoísta, egocêntrica, só pensa em si. Ele quer estar farto, ele quer comer tudo, ele quer comer tudo. Se só teria um bife no mundo, todo mundo se mataria por esse bife. Só pensa neles. Então, isso me mostra, isso me leva a pensar que nas igrejas de hoje também temos fariseus. E ainda, nós vamos falar sobre isso, sobre os escribas também. Aqui também tem escribas. Eu estava vendo aí na internet os perigos que a gente corre com esses famosos escribas. E eu fico triste com isso. Por isso é que não é lá no Antigo Testamento só que tinham fariseus, aqui também tem. E esses fariseus, eles se aproveitam das coisas e eles acham que são dons da verdade e eles que mandam. Eles que querem fazer aquilo que eles acham bem, que como tem que ser feito. Aqui também tem gente que gosta de falar aí, eis que eu te digo, que não preciso da Bíblia, eu vivi essa experiência. E também tem pessoas que gostam de colocar a riqueza antes de colocar Deus. E se engana quem diz, não, primeiramente eu coloco Deus, depois eu vou atrás de que se engana. É mentira. É mentira. Ele se está enganando, ele está se mentindo, ele está mentindo a sua própria alma. Não é que coloca diante primeiramente Deus. É as riquezas, é os bens materiais, é ter alguma coisa aqui. Eu tenho que ter, eu quero ter. Alguma vez será que eles se perguntaram se Deus quer que ele tenha? Com certeza não. Por isso que eles vão em busca de aquilo. Por isso que eles vão em busca, pese a tudo aquilo que eles possam atravessar. Então o apóstolo Paulo, ele foi claro e explícito para com Timóteo. Ele diz, filho, ele chamava de filho, não faça isso, não faça isso, saia daí, não seja como eles, procure se comportar bem, viva bem com as outras pessoas, seja bondoso com as outras pessoas. Compartilhe aquilo que você tem. Seja generoso. Seja generoso. Aquilo que você tem, muita gente não tem.
você tem que pensar isso. E nós estamos rodeados de muita gente. Tanto aqui dentro como lá fora. Muita gente que precisa. E são gente que nem você e que nem eu. Gente de carne e osso. Gente que sente essa mesma dor que você sente quando você tem fome. As tripas se contorcer. Eles sentem a mesma coisa. Eles sentem o mesmo frio. Quando chega o inverno e você não sabe que um cobertor não é suficiente. Eles sentem o mesmo frio. Eles sentem a mesma sede quando o sol está sufocante e você precisa de beber água ou uma Coca-Cola. Eles também sentem essa mesma sede. É isso que Paulo estava falando para Timóteo, faça isso. E Paulo diz isso, é isso que ele quer dizer com isso. Ensina esses ricos a se comportarem assim. Ensina esses ricos a serem generosos. Ensina esses ricos a estarem prontos para compartilhar, para repartir as suas coisas. Ensina esses ricos a serem ricos em boas obras. Amém? Que Deus abençoe as suas vidas e espero que isso possa ter falado ao seu coração. Amém? Eu quero que os irmãos fiquem em pé. Quero orar por vocês. Amado Pai, obrigado, meu Deus, por esse dia, por esse momento, por esse constrangimento, Senhor. Obrigado, Pai, porque só Tu sabes o que se passa no nosso coração. Porque Tu sabes o que se passa em nossa mente. Perdoa as minhas críticas. Perdoa, Senhor, as minhas mentiras. Perdoa, Senhor, as minhas invejas. Eu quero ser parte do Teu povo. Eu não quero me autonomear como Teu filho. Eu quero que o Senhor me chame de filho, que é muito mais significativo. Eu quero que o Senhor venha e me segure nas Tuas mãos e me proteja quando eu estou na necessidade, quando eu estou precisando de alguma coisa. Eu quero que o Senhor se importe comigo. E se eu não consigo confiar no Senhor, seja o Senhor através do Teu Espírito que possa estar me ensinando, estar me guiando, estar me mostrando o que é que devo fazer para confiar, o que é que eu tenho que fazer para aprender a confiar em Ti. Me mostra onde está o meu engano. Eu quero que o Senhor acabe com essas impurezas do meu coração. Porque também essas, por mais pequenas pareçam, essas também afastam de Ti. Isso também impede o Senhor me chamar de filho. Me ajude a compreender. Me ajude a entender. Me ajude a selar a Tua palavra como o Teu filho. Obrigado, Pai. Obrigado por nossas vidas. Obrigado pelo entendimento. Obrigado pela minha paciência. Assim seja. Assim seja.